acontecer com a força de motor gerado por uma categoria forte que não foge da pista, do povo e da carga. Está entrando no ar Rádio Chofer, a voz do rodoviário. Muito boa tarde, está começando agora mais uma edição da Rádio Chofer, o programa dos rodoviários, um espaço feito com compromisso, respeito, responsabilidade para você, profissional do transporte coletivo. Aqui o rodoviário tem voz, vez e respeito, com a produção jornalística de Luciana Novaes e a apresentação do jornalista Léo Pereira. Você acompanha um conteúdo informativo de qualidade, com notícias atualizadas, entrevista exclusiva, prestação de serviços e os bastidores que movimenta o setor rodoviário. Fique com a gente aqui na Rádio Chofer, está no ar para te informar, valorizar e representar quem move a cidade todos os dias, que são vocês, rodoviários. Fiquem ligadinhos que a doutora Monique já se encontra aqui nos nossos estúdios e ela vai falar sobre pensão alimentícia. Agora, no giro da Rádio Chofer, o destaque dessa segunda-feira. O presidente Álvaro Souza e diretores do Sintravc se reuniam com a empresa Atlântico e Rosa para debater a pauta salarial 2025 e 2026 em Vitória da Conquista. O presidente do Sintravc, Álvaro Souza, acompanhado de diretores da entidade, participou de uma reunião decisiva com representantes das empresas Atlântico Transportes e Viação Rosa para tratar da pauta salarial referente ao período 2025-2026. O encontro aconteceu na sede administrativa do Sistema de Transporte Coletivo da cidade, lá no Sintravc, e teve como objetivo iniciar as negociações formais da campanha salarial deste ano. A campanha salarial 2025-2026 mobiliza centenas de trabalhadores do transporte coletivo urbano e intermunicipal de Vitória da Conquista. O Sintravc reforça a importância da união da categoria neste momento e promete manter os rodoviários informados sobre os avanços das negociações. Então, vamos acompanhar a entrevista com o presidente do Sintravc, Álvaro Souza. O clima de reunião com as empresas Atlântico e Rosa ontem sobre a abertura para as negociações da pauta salarial 2025 e 2026. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Melodia, do nosso programa Rádio Chofer. Sempre um prazer estar aqui, né, Luciana, trazendo para toda a nossa classe, uma classe tão importante que é a classe dos rodoviários, trazendo informações que venham realmente fazer uma diferença na vida de cada um deles. E quando a gente fala em database, é uma data muito importante, que é a data que realmente a gente trata das melhorias, tanto questão de salário, como também de ações sociais com relação a benefícios sociais para essa classe tão importante. E nós tivemos uma reunião agora com a Viação Rosa, a Viação Atlântico e as empresas nos informaram que o poder concedente, no caso a prefeitura, deu toda a autonomia para as empresas poderem estar negociando com o sindicato essas pautas tão importantes, que são as pautas econômicas, para a gente chegar a um denominador comum, para buscarmos o entendimento que seja aquilo o melhor para o trabalhador e o melhor para a empresa. A empresa pediu mais um prazo para analisar mais as cláusulas sociais que nós acrescentamos no acordo coletivo e as cláusulas econômicas também, que foram criadas novas cláusulas como prêmio de férias, a questão do por tempo de serviço, que é o triênio, e o quinquênio, que é uma premiação que dá para aqueles trabalhadores que têm 3 anos de empresa, e aqueles que têm mais de 5 anos passam a receber um reajuste maior. Então, tudo isso são pautas que a empresa está analisando para, na próxima semana, a gente ver a possibilidade de já estar tentando apresentar para a nossa classe já algo efetivo de proposta, aonde a categoria que tem a última palavra que vai decidir se vai concordar ou não. Mas a empresa aguarda ainda o desfecho das negociações de Salvador, e uma vez encerrando as negociações de Salvador, a gente estará sentando já para a empresa apresentar a pauta dela. Acredito que essa semana ainda os rodoviários de Salvador já estejam já concluindo a sua
pauta salarial com o sindicato lá em Salvador. Uma vez que isso tiver feito, aí as empresas irão nos procurar para poder apresentar também a sua contraproposta, aonde nós iremos apresentar para a categoria, aonde a categoria pode ficar tranquila, porque é ela que vai dar a última palavra. Uma vez que a categoria não aceitar a proposta, nós continuaremos negociando. Se as negociações não surtirem efeitos, nós buscaremos o Ministério Público para uma mediação e, se ainda assim houver dificuldade, nós iremos para um dissídio coletivo. Mas a categoria fique tranquila que assim que tiver por parte das empresas, nós marcaremos uma assembleia convocando toda a classe para ela decidir se aceita ou não a proposta. Então, as empresas estarão em contato nas próximas semanas. Então, vai ter mais ou menos uma base de informações para todos os rodoviários, porque não é só para os rodoviários, no caso de motorista e cobradores, é no geral, não é isso, presidente? Exatamente, isso cobre todos os trabalhadores do setor de transporte urbano, que vai mecânicos, pessoal do RH, pessoal interno. Então, todos esses trabalhadores e trabalhadoras estarão, sim, beneficiados com o novo acordo. Então, a gente só vai esperar realmente o desfecho de Salvador para voltarmos a sentar com a empresa para bater o martelo, aonde, após bater o martelo com a decisão da empresa, nós marcaremos uma assembleia com a categoria para ela dar a decisão final, que a última palavra será sempre do trabalhador. Muito obrigada, presidente Álvaro Souza. Luciana Novaes, direto para a Rádio Chofer. Fique atentos na programação da Rádio Chofer. Nós estaremos aqui sempre divulgando. Nos acompanhe lá nas redes sociais do SintraVC, que é o @SintraVC. Acompanhe todas as pautas, todas as informações do SintraVC vai estar lá disponível para vocês, rodoviários, no site do SintraVC, @sintravc.ba. Ontem foi o Dia das Mães, não é? Mas hoje o SintraVC vai homenagear as mães rodoviárias e todas as mães de Vitória da Conquista com mensagem de carinho e gratidão. Neste domingo especial do Dia das Mães, o SintraVC prestou uma calorosa homenagem a todas as mães da categoria rodoviária e as mães em geral. A entidade reconhece a força, a dedicação e o amor incondicional que define a essência da maternidade. O SintraVC destacou que o amor de mãe é verdadeira escola, capaz de ensinar valores que permanecem por toda a vida. O amor de uma mãe é a primeira lição sobre cuidar, acolher e nunca desistir. É no colo materno que aprendemos o significado da perseverança, do afeto e da entrega, diz a diretora da Secretaria da Mulher, Thelma Amorim. A homenagem também reforça a importância das mães rodoviárias que, mesmo diante da rotina exigente do transporte coletivo, equilibram com coragem e profissão e o papel de educadora, cuidadora e líderes dentro de seus lares. São guerreiras que todos os dias conduzem vidas nas estradas da cidade e, ao mesmo tempo, moldam futuros dentro de suas casas, ressalta o presidente do SintraVC, Álvaro Souza. A maternidade é por si uma jornada de resistência e afeto, e quando é aliada à labuta diária das ruas da cidade, dirigindo, fiscalizando e atuando em qualquer função no sistema de transporte, ela se transforma em um verdadeiro ato de heroísmo cotidiano, afirmou a diretora Carmen Gonçalves. O SintraVC reafirma seu compromisso com a valorização das mulheres no setor e reforça sua luta por condições de trabalho dignas, igualdade e respeito para todas as trabalhadoras rodoviárias. Neste Dia das Mães, o SintraVC celebra, essas mulheres com gratidão e respeito, desejando que o amor que elas semeiem diariamente retorne em forma de reconhecimento e paz. Feliz Dia das Mães a todas que, com amor e firmeza, mostram o caminho e nunca deixa de acreditar. O setor de marketing do SintraVC caprichou nas homenagens do Dia das Mães nas redes sociais do SintraVC. Vai lá. Os vídeos estão perfeitos, os cards, foi tudo feito com muito carinho, com muita dedicação e da equipe de marketing do SintraVC, com a nossa amiga aí, Brenda. Já nós vamos entrevistar a doutora Monique, que vai estar aqui falando sobre
os direitos de vocês, mulheres. Então, fique atento. O Sintra-VC reforma a importância da filiação dos rodoviários em Vitória da Conquista. O Sintra-VC reafirmou a importância da filiação da categoria à entidade. Em meio a um cenário de desafios econômicos e pressões crescentes no setor de transporte, o Sintra-VC destacou que estar afiliado é essencial para garantir a defesa dos direitos, o acesso ao apoio jurídico, a participação em negociações coletivas e o fortalecimento da representação dos trabalhadores. A diretoria do Sintra-VC tem percorrido garagens, terminais e pontos estratégicos da cidade em uma campanha contínua de conscientização. De acordo com o Sintra-VC, a filiação é mais do que um ato formal. Trata-se de um compromisso com a luta coletiva, com a união da categoria e com a construção de conquistas duradouras. Só conseguimos avançar nas negociações salariais, nas condições de trabalho e na garantia de direitos com a força da base. A filiação fortalece o Sintra-VC e dá legitimidade para lutar com todos os rodoviários, declarou o presidente Álvaro Souza. Entre os principais benefícios oferecidos aos filiados, o Sintra-VC destaca o acompanhamento jurídico gratuito em casos trabalhistas e a atuação direta em mesas de negociação com as empresas e autoridades públicas, além de ações sociais e orientações para a situação e do cotidiano da categoria. A representação política também é um dos pilares da atuação sindical, com a participação ativa em fóruns municipais e estaduais que discute o transporte público e as condições dos trabalhadores. O Sintra-VC lembra ainda que a união da categoria é fundamental diante das ameaças de retirada dos direitos e da crença precarização do setor. A filiação ao Sintra-VC é, portanto, um passo importante para garantir que a voz do rodoviário seja ouvida e que seus direitos sejam defendidos com firmeza e responsabilidade, reforça o Sintra-VC. Os rodoviários interessados em se filiar podem procurar diretamente a sede do Sintra-VC. Não fique fora dessa mobilização. Os rodoviários de Vitória da Conquista contam com o suporte jurídico do Sintra-VC para questões de pensão alimentícia. Doutora Monique Lemos já se encontra nos nossos estúdios. Vamos conversar com ela, bater um papo sobre pensão alimentícia. Muitos trabalhadores rodoviários ainda desconhecem os seus direitos e deveres quanto ao assunto é pensão alimentícia. O Sintra-VC oferece suporte jurídico especializado para orientar e acompanhar os associados em caso relacionado à pensão alimentícia, uma questão que impacta diretamente a vida de pais, mães e filhos. A pensão alimentícia é um direito garantido por lei, que visa assegurar a subsistência de filhos menores de idade ou de pessoas com necessidades especiais, quando um dos responsáveis não reside com eles. No entanto, muitos profissionais do setor rodoviário ainda têm dúvidas sobre quando e como deve cumprir essa obrigação, ou mesmo sobre como solicitar o benefício quando são responsáveis direto pelos filhos. O nosso departamento jurídico está preparado para prestar todos os esclarecimentos necessários, desde como funciona o cálculo da pensão, passando pelos trâmites legais de um processo judicial, até a mediação de acordos extrajudiciais, sempre com foco na proteção dos direitos dos trabalhadores e crianças envolvidas, explica a equipe jurídica do Sintra-VC. Além de orientações individuais, o Sintra-VC também promove ações de conscientização sobre o tema, incluindo atendimentos periódicos que visam desmistificar o processo e estimular a regulação da situação daqueles que precisam cumprir ou receber a pensão. Conforme o esclarecer do setor jurídico do Sintra-VC, um dos principais desafios enfrentados pelos trabalhadores rodoviários é a desinformação quanto à obrigação alimentar.
Muitos ainda acreditam equivocadamente que o pagamento da pensão é opcional, que os valores são deliberados unilateralmente. No entanto, a pensão alimentícia é um dever legal que pode e deve ser fixado, exigido judicialmente. O não pagamento das obrigações alimentícias regulamenta a determinação por decisão judicial. Pode acarretar graves consequências ao devedor, como a penhora de bens e, no termo de ordenamento judicial, a prisão civil. O Sintra-VC reforça que todos os associados têm acesso gratuito ao atendimento jurídico e recomenda que, diante de qualquer dúvida, procure o Sintra-VC antes de tomar decisões precipitadas. O atendimento jurídico acontece na sede do Sintra-VC, localizada na avenida... localizada aqui no centro mesmo. Previamente agendados, com horários e prévios agendados. Para informações dos rodoviários, podem entrar em contato diretamente com o Sintra-VC pelos canais oficiais. O atendimento jurídico do Sintra-VC é na rua Laodiceia Guzmão, 586, no centro de Vitória da Conquista. De segunda a sexta, com agendamento prévio. Entre em contato pelo telefone 77-3423-4959 ou pelo WhatsApp do jurídico, que é o 77981191347. Repetindo, o endereço é na rua Laodiceia Guzmão, 586 Centro. De segunda a sexta são os horários e o telefone para contato é o 77-3423-4959 ou vá logo diretamente no WhatsApp do jurídico. Doutora Monique Lemos vai estar tirando todas as suas dúvidas, que é pelo 77981191347. E falando, doutora Monique Lemos, eu vou pedir um intervalo comercial e volto rapidinho para bater esse papo com a doutora Monique sobre pensão alimentícia. Então, eu vou deixar vocês na companhia de Jeana Lopes, enquanto eu preparo o estúdio para a doutora Monique Lemos. Doidinha pra sentir seu cheiro, pular no teu colo. Eu quero um aconchego do meu nego. Eu quero um xodó, quero um beijo bom, um abraço apertado e vamos cair no forró. Que no escurinho é bem melhor. Vamos cair no forró. Que no escurinho é bem melhor. Vamos cair no forró. Balançando assim é bom, só se for balanço a dois. Balanço a dois, só se for baião de dois. Eu tô doidinha pra sentir seu cheiro, pular no teu colo. Eu quero um aconchego do meu dedo. Quero um xodó, quero um beijo bom, um abraço apertado e vamos cair no forró. Que no escurinho é bem melhor. Vamos cair no forró. Que no escurinho é bem melhor. Vamos cair no forró. Balançando assim é bom, só se for balanço a dois. Balançando assim é bom, só se for balanço a dois. Apague a luz, que no escurinho é bem melhor. E vamos cair no forró. Que no escurinho é bem melhor. Vamos cair no forró. Que no escurinho é bem melhor. Vamos cair no forró. Que no escurinho é bem melhor. Vamos cair no forró. Balançando assim é bom, só se for balanço a dois. Balançando assim é bom, só se for balanço a dois. Só se for baião de dois. Balançando assim é bom, só se for balanço a dois. Balançando assim é bom, só se for balanço a dois. Só se for baião de 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 dois.
Estamos de volta aqui nos nossos estúdios com a doutora Monique Lemos, que vai falar sobre pensão alimentícia. Fiquem ligadinhos. E lembrando, nos acompanhe nas redes sociais do SintraVC, @sintravc.ba. Todas as informações sobre a pauta salarial vai estar no site do SintraVC, @sintravc.ba. Muito boa tarde, doutora Monique. Seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Chofer. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Hoje nós estamos aqui falando sobre um tema tão importante, né, que é a pensão alimentícia. Doutora, o que exatamente é a pensão alimentícia e quem tem o direito a recebê-la? Bom, a pensão alimentícia ela é um dever legal que é imposto àquele que possui a responsabilidade familiar. Não necessariamente sempre é o pai, né? Pode ser a mãe, pode ser algum outro parente. Geralmente é o genitor, né? Que é a responsabilidade de contribuir financeiramente para o sustento de quem não pode prover a sua própria subsistência, como é o caso de filhos menores, cônjuges que não tinham emprego, pais idosos, pessoas com deficiência. E esse direito é um direito que é garantido por lei e visa assegurar as condições mínimas de sobrevivência e dignidade da pessoa. Como é feito o cálculo do valor da pensão? Existe um percentual fixo? Não existe um percentual fixo em lei. O valor ele é definido com base no binômio necessidade e possibilidade. O que é isso? É a necessidade de quem recebe, né, do menor, geralmente é uma criança, e a possibilidade de quem paga. Então, se a pessoa puder pagar mais, vai ser um valor maior. Se a pessoa só puder pagar um valor mínimo, né, vamos supor, um assalariado, geralmente é um valor menor. E também tem que verificar a necessidade, né? Pode ser uma pessoa portadora de necessidades especiais, que exige um custo maior. Então, isso vai considerar as condições econômicas de ambas as partes. Geralmente, né, percentuais como 30% do salário mínimo é uma referência utilizada na prática, né? Geralmente esse valor é fixado para pessoas que recebem um salário mínimo. Mas, como eu estou falando, geralmente, depende de outros fatores também. O juiz ele pode estabelecer outro valor conforme o caso concreto. Quais os documentos o rodoviário precisa apresentar para entrar com o pedido de pensão? Os documentos pessoais, né, que é RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento do filho, provas da filiação ou da responsabilidade, geralmente já está na própria certidão de nascimento, se for o caso do genitor, e comprovante de renda, que vão comprovar quanto que a pessoa recebe e as despesas que ela tem com aquela criança. Então, se uma criança estuda em escola particular, qual é o valor que ela paga ali naquela escola? Tem plano de saúde? Qual o valor que paga no plano de saúde? Fez um curso. Junta tudo isso para demonstrar a necessidade da criança e equiparar com a possibilidade do genitor. Quando junta esses processos todos, é apresentado ao juiz, é lá que ele decide a questão das porcentagens? Isso. Em cima dessas provas? Em cima disso. Aí vai ser oportunizado para o genitor também apresentar a defesa. Então, ele vai falar. Geralmente, a gente pede um percentual mais alto. Aí, o genitor vai falar se ele pode ou não pagar aquele valor. Ele vai apresentar também o comprovante de renda dele, vai comprovar as despesas que ele tem. Então, vamos supor, se ele paga aluguel, se ele tem outro filho, tudo isso daí é contabilizado na hora do juiz analisar. Então, ele vai colocar o pedido de quem fez ali, as provas de quem pediu e a defesa da outra pessoa que está ali sendo acionada. Então, ele vai equilibrar esses documentos e verificar qual percentual que pode ser fixado. Eu ia fazer exatamente mais ou menos essa pergunta. Se o trabalhador tiver outros filhos, como se interfere no valor, no caso? Então, a existência de outros filhos, ela vai interferir sim na capacidade financeira do alimentante, porque a partir do momento que ele tem outro filho, ele também tem a obrigação financeira com outro filho. Então, passa a ser mais uma despesa relativamente alta que ele tem ali. Então, o juiz ele vai levar em consideração todas essas obrigações já existentes para evitar que um filho seja favorecido em detrimento do outro. O que não pode acontecer é um filho receber 50% do salário mínimo e o outro receber 10%. Né? Então, o juiz ele vai analisar tudo isso daí e tudo isso daí também tem que ser apresentado no processo. Então, se tem outro filho, junta a certidão de nascimento do outro filho. Se já paga a pensão para outro filho, junta os comprovantes. Tudo isso daí tem que ser contabilizado. É só para reforçar, mas o que acontece se a pensão alimentícia não for paga?
Então, se a pensão ela foi acordada informalmente, né, como que funciona informalmente? Foi um acordo de boca, popularmente dito. Não acontece nada. O pior que pode acontecer é a outra pessoa entrar com a ação pedindo o reconhecimento dessa pensão no judiciário, né? Porém, se essa pensão foi fixada judicialmente, o juiz determinou e não houve pagamento, aí pode ter inscrição em dívida ativa, penhora de bens e, em casos mais graves, até a prisão civil do devedor. Caso de prisão também. Então, nesse caso, aí, o acordo da pensão pode ser negociado sem ter que ir na justiça, no caso. Pode. Assim, não é o recomendável, mas se é um casal, um ex-casal, né, que eles têm uma certa amizade, têm um vínculo ainda, eles combinam, olha, você paga X, paga tal coisa. Isso pode ser feito, mas o ideal é que esse acordo ele seja levado para o juiz reconhecer. Porque esse acordo feito de boca, ele não tem validade jurídica nenhuma. Então, se não houver pagamento, isso não pode ser cobrado lá na frente. Mas se houver, tipo, um contrato e os ambas as partes apresentarem à justiça, pode, no caso. Isso tem que ser levado para o juiz homologar. O juiz tem que reconhecer a existência desse acordo. Quando for homologado, aí sim, aí vira um título executivo, judicial. E aí, se não houver pagamento, isso pode ser cobrado depois. Mas acordos informais, eles não oferecem garantia ao cumprimento. O trabalhador pode pedir a revisão do valor da pensão se sua renda mudar? Sim. Se houver alteração da situação financeira de qualquer uma das partes, é possível a gente ingressar com uma revisional de alimentos. Então, vamos supor, uma decisão foi fixada antes e o trabalhador ele tinha 2 empregos. E aí, ele perdeu um desses empregos, agora ele só tem um. Então, ele pode fazer um revisional informando, olha, minha condição financeira antes era essa, só que eu perdi o emprego, não tenho mais como arcar com esse valor. E aí, o juiz ele vai avaliar e vai reduzir esse percentual. Quem está desempregado ou afastado do trabalho é obrigado a pagar a pensão? Sim, mesmo desempregado, a obrigação alimentar permanece. O juiz ele pode fixar um valor compatível com a nova realidade, né? Mas só porque ele está desempregado não significa que o filho ou a filha vai deixar de ter necessidades financeiras, né? Então, continua com a mesma obrigação. Existe alguma diferença quando a pensão é para filhos maiores de idade? Olha, após a maioridade, o dever alimentar, ele não é presumido, né? Geralmente, o que acontece? O filho, ele tem mais de 18 anos. Se ele já trabalha, se ele já tem ali condições de se manter, o pai ou a mãe pode pedir uma ação de exoneração de alimentos. Ele pode parar de pagar essa pensão, mas não pode parar de pagar espontaneamente. A suspensão do pagamento tem que ser determinada pelo juiz. Então, ele vai levar para o juiz e vai falar, olha, meu filho já trabalha, já se sustenta e não quero mais pagar a pensão. Porém, se esse filho tiver 18 anos e estiver estudando e não estiver trabalhando, a obrigação em relação aos alimentos permanece. Então, até os 24 anos permanece essa obrigação referente ao pagamento de alimentos. Mas é importante lembrar que não pode fazer parar de pagar a pensão do nada. Isso tem que ser reconhecido pelo juiz também. O que o Sintravc pode fazer para ajudar os trabalhadores nesses casos? Então, a gente oferece todo o suporte jurídico, né? Tanto para ingressar com o pedido de alimentos, a gente atua bastante nisso, inclusive é a maior demanda que a gente tem lá no sindicato, de pensão alimentícia, de pedido de pensão, inclusive acaba demorando bastante. E também essa parte de exoneração de alimentos a gente também faz. Então, tá com alguma dúvida, tá com algum problema relativo à pensão, precisa diminuir, precisa pedir aumento, a gente faz tudo isso lá no sindicato. Doutora, a senhora já respondeu essa pergunta, eu queria que reforçasse. A pensão alimentícia cobre só alimento ou também outras despesas como escola, plano de saúde? Então, a obrigação alimentícia, né? Porque o nome tá alimentício, mas ela vai abranger todas as necessidades essenciais da criança. Então, é alimentícia, mas não é só alimentação. Cobre escola, saúde, vestuário, transporte, lazer, moradia e tudo de acordo com o padrão de vida da família. Doutora,
o valor da pensão pode ser descontado diretamente na folha de pagamento do rodoviário? Pode sim. Às vezes, a pessoa que está pedindo tem uma insegurança, acha que o pagamento não vai ser feito regularmente. Ela pode pedir dentro do processo que a empresa que aquele rodoviário trabalhe, né, seja oficiada pelo juiz para fazer esse desconto automaticamente em folha. E aí, a empresa, quando ela é oficiada, ela tem que cumprir a decisão do juiz. Ela já vai fazer esse desconto em folha. Como o trabalhador pode comprovar que está pagando a pensão corretamente? Bom, se o pagamento for feito por meio de transferência bancária ou depósito, ele pode juntar esses comprovantes bancários, né? Ou se o pagamento for feito por dinheiro em espécie, é interessante que ele pegue recibo assinado pela parte. É sempre importante ter esses comprovantes, né? Então, eu pago em espécie. Pega o comprovante para garantir ali. Você nunca sabe o que a outra pessoa pode alegar que você não está pagando. Geralmente, a gente indica que seja por transferência bancária mesmo, que fique registrado no banco. E é bom que eles deixem tudo guardadinho, né? Que na hora que precisar, já está tudo ali separado. A gente nunca sabe quando vai precisar. Doutora, o que fazer quando a mãe da criança usa a pensão de forma inadequada? Então, isso é bem comum das pessoas alegarem, né? Ela tá gastando dinheiro para uso próprio, para fazer coisa de lazer. É difícil de comprovar, mas se houver de fato a comprovação, né, o genitor ele pode exigir a prestação de contas, porque aquela pensão ela não é paga à mãe, né, ou ao pai, é pago para a criança. O genitor ele só tem a obrigação de administrar o valor, porque a criança não tem essa capacidade. Mas é importante saber que as despesas domésticas também fazem parte do sustento do menor. Então, isso é uma coisa um pouco complexa de se comprovar. Existe prescrição para cobrar pensão atrasada? Por quanto tempo pode ser cobrada? O prazo prescricional é de 2 anos para a cobrança judicial de prestações alimentícias vencidas, conforme jurisprudência. Então, se não tem uma lei fixando isso, né? É a jurisprudência, mas pode ter entendimentos diferentes. A pensão pode ser paga diretamente para o filho quando ele atingir a maioridade? Pode. Desde que haja autorização judicial ou até um acordo entre as partes, né? Pode ser que o pai e a mãe cheguem num acordo e falem, a partir de agora ele que administra o dinheiro, você pode passar diretamente para ele, mas isso tem que ser conversado, né? Geralmente só acontece mesmo quando o filho já administra as próprias finanças. Vamos relembrar aqui os rodoviários. Os rodoviários podem negociar a pensão diretamente com outra parte ou é sempre melhor ter o acompanhamento jurídico lá do Sintravc? Essas negociações, elas podem ser feitas, como eu te falei, se existir uma boa convivência, se forem pessoas que tiverem um diálogo, né? Mas elas devem ser formalizadas por escrito e, preferencialmente, homologadas judicialmente para evitar atritos futuros. Então, assim, o que a gente recomenda? Chega uma pessoa lá, quero fazer um acordo, ela vai fazer um acordo comigo. Chama ela aqui, vamos atender os dois no sindicato, vamos chegar no consenso lá na frente do advogado, para a gente conseguir redigir um acordo bem feito e levar para o reconhecimento do juiz. Não prejudica ninguém, pelo contrário, é benéfico para as duas partes. Como funciona a pensão alimentícia em caso de guarda compartilhada? A guarda compartilhada, ela não exclui o dever de pagar a pensão. A guarda compartilhada significa que as obrigações com o filho serão compartilhadas. Então, as decisões são compartilhadas, as obrigações são compartilhadas. O valor ele vai ser fixado de acordo com a renda dos genitores e o tempo de convivência com o filho também. Existe a diferença entre a pensão judicial e a pensão acordada informalmente? Sim, a pensão que foi determinada judicialmente, ela tem força de execução. Ela pode ser cobrada, se não houver pagamento, pode pedir até prisão. Ou, se for a preferência da pessoa, pode pedir bloqueio de valor em conta, bloqueio de bens. Já a que é acordada informalmente não pode ser cobrada judicialmente. Então, se você não conseguir chegar num consenso com a pessoa para ela te pagar, da mesma forma que o acordo foi feito, informalmente, judicialmente ela não pode ser cobrada. Então, essa informal não tem uma segurança jurídica, né? Torna esse cumprimento mais vulnerável. O que muda se a criança tem alguma deficiência ou condição de saúde especial?
essas necessidades especiais, elas serão consideradas no cálculo da pensão. Isso geralmente justifica o aumento do valor e a obrigação mesmo após a maioridade. Porque às vezes a pessoa não tem condição de se manter sozinha, precisa daquele auxílio, mas isso tudo tem que ser comprovado, né? Então, tem alguma deficiência, tem alguma condição de saúde, junta laudo médico, junta comprovantes de tratamento, comprovantes de despesa com aquela criança. É possível pagar a pensão com outros recursos, como cesta básica ou ajuda direta como despesas? Olha, depende do acordo que foi formalizado entre as partes. Essa forma de pagamento que não seja em dinheiro, né, se chama pensão in natura. Pode acontecer, então vamos supor. O que acontece muito com os rodoviários, eles recebem um ticket de alimentação. E ao invés de pagar o valor, eles passam o ticket de alimentação para a mãe da criança para que ela use aquele valor. Às vezes até um valor maior do que a pensão, ele acaba passando. Essa é a pensão in natura. Ele não passa o dinheiro, ele passa ou uma obrigação, ou no caso um cartão que tenha um valor, mas que também não pode ser usado em qualquer lugar. Mas isso tem que ser conversado, né? Então chega num consenso. Você prefere receber o dinheiro ou receber o cartão? Ou então, você prefere que eu pague o valor para você ou que eu pague o seu aluguel? Então, pode chegar num consenso, né? Mas se não houver essa previsão no acordo, não pode. Isso tem que estar previsto. Em quanto tempo, em média, sai uma decisão judicial sobre a pensão? Então, demora um pouquinho. Por isso que as pessoas preferem fazer acordo, né? Exatamente. Até os acordos, às vezes, demoram um pouquinho para ser homologados. O judiciário está muito congestionado, principalmente nas varas de família. Então, assim, eu digo que se for um acordo, né, eu digo que uns 6 meses. Agora, se for um litígio mesmo, que as partes tiverem questões a provar, eu digo que até uns 3 anos, mais ou menos. Ah, meu Deus. A pensão pode ser descontada em horas extras, férias ou 13º salário? Sim, depende da decisão judicial. Mas a base de cálculo ela pode incluir todas as verbas de natureza remuneratória. Então, pode colocar que aquele valor vai incidir sobre as horas extras, sobre o 13º. Muitas vezes a criança tem direito ao percentual da pensão sobre o 13º. Então, ela recebe também o 13º da pensão. Mas vai depender do que o juiz previu ali naquela decisão. Tem que ser pedido. Doutora, a senhora falou aí de um acordo, né? Sim. Quando são amigos. Mas quando esse acordo gira confusão, como o trabalhador pode se proteger de falsas acusações de não pagamento? Então, a melhor forma é como a gente tinha falado antes. Guarda tudo. Tenta se munir ao máximo. Então, pagou em dinheiro, guarda comprovante. Pagou via transferência, guarda os comprovantes bancários. Usa esses depósitos identificados e evita que as coisas sejam feitas informalmente. A ausência dessas provas, ela pode resultar numa cobrança indevida. Então, se ele não conseguir provar que pagou, a pessoa vai ter direito de executar aquele valor e ele vai ser cobrado novamente. Doutora, quem paga a pensão tem direito a ver o filho? O que fazer se isso for impedido? Sim, com certeza. A convivência familiar, ela é um direito do genitor e da criança. A criança tem o direito de conviver tanto com o pai, tanto com a mãe. Independentemente do pagamento da pensão. Então, não paga a pensão tem 3 meses. Tem direito de ver o filho? Tem direito de ver o filho. Caso haja impedimento, cabe uma ação de regulamentação de visitas. Ou até mesmo uma denúncia à Vara de Infância e Juventude ou ao Conselho Tutelar de que está havendo esse impedimento. Alguns casos também são de alienação parental, que impede de ter contato com o genitor, com a genitora, ou até com os outros parentes da família, né? Quando é possível encerrar o pagamento da pensão? Quando o filho atinge a maioridade e se torna economicamente independente. Então, já tem 18 anos, já trabalha, já tem sua vida. Em alguns casos, já é casado, já tem uma família, já pode parar de pagar. Mas tem que falar para o juiz, olha, fulaninho já completou a idade, já se mantém sozinho e vou parar de pagar. Mas se ele não trabalha, no caso, ele não trabalha, mas entrou na faculdade. Isso, se ele está na faculdade, ele ainda não tem meios próprios de sustento. Então, até os 24 anos, a pensão é obrigatória. Após esse período,
Para a pensão ser mantida, tem que ter uma comprovação de que tem algum tipo de dificuldade, que tem alguma necessidade especial. Mas, fora isso, já estuda até os 24, já pode parar de pagar. Que no caso a lei mudou, né? Era ter 21. Sim. E agora já aumentou para 24. Entendi. Existe pensão para ex-cônjuge e quais casos isso pode ser aplicado? Geralmente existe, né? Mas é uma exceção. A pensão que é paga ao ex-cônjuge, ela pode ser devida em situações de dependência econômica. Então, vamos supor que um casamento somente o marido trabalhava e a esposa ficava em casa cuidando dos filhos. Ela tinha uma dependência econômica dele. Então, pode ser que nesses casos haja uma necessidade de pagamento de pensão a essa ex-esposa, porque ela deixou de trabalhar, deixou de estar ali desenvolvendo uma vida social, desenvolvendo fundos, né, para estar cuidando da família. Então, nesses casos, pode ser que tenha essa necessidade de pagamento de pensão. Mas isso tem que ser bem comprovado, geralmente é por um tempo determinado, né, até aquela pessoa conseguir se restabelecer. E geralmente só nesses casos mesmo, é bem difícil isso acontecer. Eu conheço um caso de um empresário que mesmo ele casado, a ex-mulher pediu, aí o juiz determinou 1 ano. Sim. Aí ele pagou durante 1 ano, só que aí ele pagou durante 1 ano e continuou ajudando ela por fora. Uhum. E aí ela entrou na justiça contra ele, alegando que ela queria mais do que aquilo. E já tinha encerrado o 1 ano estipulado Sim. pelo juiz. E se ficar comprovada, ela de fato tinha direito. Pois então, mas não comprovou não. O trabalhador pode ser preso mesmo se estiver tentando pagar, mas não consegue? Olha, se houver uma tentativa de acordo, um pagamento parcial, ele falar, olha, não conseguiu o valor todo, se ele comprovar a impossibilidade dele de fazer aquele pagamento, ele pode evitar a prisão porque ele tem direito de se defender no processo, né? Então, ele pode alegar tudo isso. Mas o mais importante é procurar o judiciário antes de se tornar inadimplente. Então, vamos supor, ele perdeu o emprego. Corre para informar para o juiz que ele perdeu o emprego, ele precisa revisar aquele valor. Não espera acontecer de ficar 2, 3 meses devendo, porque pode dar problema. Vou pular algumas perguntinhas e vou aqui. O valor da pensão pode ser reajustado anualmente? Sim, hoje as decisões judiciais, elas fixam o valor da pensão no percentual do salário mínimo. Não é mais um valor fixo. Por quê? Porque geralmente essas decisões, elas são feitas para durarem durante um longo tempo. Então, eu não posso colocar hoje, pensar R$500. Tá, R$500 daqui a 10 anos. Vai ser um valor muito baixo. Então, hoje a gente fixa num percentual do salário mínimo que é reajustado todo ano. Se o filho for criado pelos avós, ele também pode pedir pensão? Sim, se os avós assumirem a criação formalmente, eles podem requerer judicialmente a pensão dos pais biológicos, que continuam sendo os responsáveis legais. Por que a entrevista com a doutora Monique tem que passar tão rápido, Jonas? É sempre assim, tem sempre, quando tá bom o papo, mas, rodoviário, você que tiver dúvida, por favor, acesse lá o site do SintraVC, que é o @sintravc, @sintravc.ba, eu falando errado, perdão, o jurídico. Entre em contato com o departamento jurídico do SintraVC. Doutora Monique vai estar lá de sua disposição, vai tirar todas as suas dúvidas sobre pensão alimentícia. Pode acessar. Não perca a oportunidade de ficar bem informado. Então, encerrando por aqui, fiquem ligados nas redes sociais do SintraVC, @sintravc.ba. Fique com Deus, siga com segurança e até a próxima.